Olá pessoal, o vídeo de hoje é para compartilhar com vocês sobre o parto, né? O nascimento do Noah. Porque até aqui vocês viram alguns vídeos onde eu passei, né? Falei todo o processo que a gente passou do parto, da cirurgia e tudo mais, mas chegou o dia do parto. Então, antes disso, eu quero contar para vocês sobre a minha recuperação, né? Depois da cirurgia, eu tive que ficar 2 meses, como eu contei nos vídeos anteriores, eu fiquei 2 meses em recuperação. E durante esses 2 meses, eu sempre ia no médico, né? Como eu falei também em outros vídeos, que eu voltava a cada 15 dias no obstetra, para que ele acompanhasse, fizessem os exames, ultrassom, para ver se estava tudo bem. E uma das preocupações do médico era o rompimento de membrana. E infelizmente acabou acontecendo comigo, que foi o rompimento de membrana do lado direito. Então eu fui numa consulta normal e o médico falou: olha, rompeu uma membrana do seu lado direito e tem apenas 2 milímetros e a qualquer momento. Ele tá com o pé exatamente aonde rompeu. E se ele der um chute, você pode romper a bolsa no meio da rua. Então eu te aconselho que você volte para casa, pegue suas coisas e vá para o hospital. Então, como tinha algumas coisas administrativas que eu ainda não tinha feito, inclusive o meu enxoval, quer dizer, o enxoval dele eu ainda não tinha feito, então eu, né, acabei voltando para casa. E aí a gente foi comprar um enxoval mesmo, correndo todo esse risco. A gente foi comprar um enxoval dele e depois a gente foi pro hospital no dia seguinte, né, da cirurgia à tarde. E aí eu fiz a internação e fiquei sendo acompanhada, né, sendo monitorada, pressão, né, saturação, durante 10 dias. Exames de ultrassom para saber como que tava, se a membrana, se ele ainda estava com o pé ali naquele mesmo lugar. E enfim, eu fiquei por 10 dias internada no hospital aguardando ele nascer. Então, como todos os dias eu fazia ultrassom, tava super tranquilo. Um dia antes do parto, eu fui fazer ultrassom e o médico percebeu que eu estava perdendo líquido e precisaria fazer o parto. Então, no dia seguinte, eles já agendaram para o primeiro horário da manhã, às 7 horas da manhã, eu já desceria para o centro cirúrgico para iniciar o parto. Então, foi o que aconteceu. Eu tava perdendo líquido, né? Eu tava perdendo líquido, talvez pelo xixi. Eu não sei como, não se tem uma explicação para isso, mas eu tava perdendo líquido amniótico e não tava percebendo. E não era assim, eu não tava percebendo, eu deitava e não ficava molhada a cama. Então, entende-se que foi pelo xixi que esse líquido foi embora. E aí, no dia seguinte, a gente foi para a sala, eu desci para a sala de cirurgia com meu esposo e aí deu início ao parto. O obstetra que fez a cirurgia não fez o parto, mas ele acompanhou o parto. Então, ele pediu duas médicas, como ele é coordenador do hospital onde eu fiz o parto, então ele pôde escolher duas médicas da confiança dele para realizar o parto do Noah. E aí, o Noah nasceu às 8h19 da manhã do dia 17 de maio de 2019. E aí foi de parto cesárea, e onde ele nasceu com 48 centímetros, pesando mais ou menos, eu não vou lembrar agora, mas pesando 2,530 kg, lembrei. 2,530 kg, e ele já foi, assim, eu não pude, né, ficar com ele, foi muito difícil para mim, porque eu não pude ficar com ele nos meus braços, aquele momento, sabe, que você tem de pegar o seu filho, de sentir, eu não tive, infelizmente, eles já correram com ele para ver como que tava a respiração dele, se tava tudo bem, com a cirurgia também, porque, né, fez a cirurgia, guardou, a gente não sabia como tava. Então levaram ele para UTI neonatal na incubadora, então eu só vi ele rapidinho na incubadora. E aí ele desceu para UTI neonatal, eu fiquei no pós-cirúrgico. Durante o parto, eu tive uma hemorragia e eu perdi mais de 3 litros de sangue.
E a médica me explicou que foi normal essa hemorragia, já era esperada, justamente por causa que eu tinha feito uma cirurgia maior, né, há 2 meses atrás, dessa cirurgia, que foi a cirurgia para a correção dele, da mielo dele. Então, por esse motivo, eu tive essa hemorragia, mas eu não senti nada, não passei mal, fiquei acordada o tempo todo no parto, ouvindo e vendo tudo, não senti problema, não tive problema nenhum. Eles me deram vários remédios de várias formas, na veia e tudo mais, para conseguir controlar esse sangue. Então, quando eu fui para a sala do pós-cirúrgico, eu não estava sentindo nada, só fiquei lá mesmo para passar o período de anestesia. Tá? Então foi muito tranquilo. Depois disso eu voltei pro quarto, detalhe, sem o Noah. Voltei pro quarto sem ele, fiquei no meu ali pós-operatório, né, tendo os cuidados assim, da enfermagem, tudo, e eu só consegui ver o Noah após 12 horas do parto. Então ele ficou lá na UTI neonatal e eu fiquei na sala. E aí, enquanto isso, né, o meu esposo ia até ele lá na UTI, visitar ele, ver como que ele tava. Então, daí, chegando lá na UTI, ele foi atendido, ele começou a usar, primeiro colocaram uma sonda nele, ele ficou tomando soro, e aí foram fazer os exames nele, né, mas a cirurgia tava tudo bem, eles perceberam que conseguiram fechar, não precisava fazer nenhum outro procedimento, então só precisava secar mesmo ali a parte da cirurgia dele. Eu não tenho fotos, eu não consegui tirar fotos justamente por isso, porque a gente não podia tirar foto na UTI, a gente não podia. Eu só tenho foto dele na incubadora depois, né, que eu fui lá e a enfermeira tirou para mim. Mas eu não tenho foto das costas dele, né, lá na UTI. Eu tenho depois que eu cheguei em casa, posso compartilhar. Mas, assim, foi algo muito difícil para mim, porque imagina você ter o seu bebê e não poder estar com ele, não poder amamentar, não poder sentir, não poder. Então, foi muito difícil para mim. Então, eu fui ter o primeiro contato com ele já, assim, depois de 12 horas do parto, e aí foi onde eu cheguei lá. Foi muito emocionante, porque ele tava chorando, e aí ele ouviu minha voz, eu comecei a falar com ele ouviu minha voz, e aí ele se acalmou. E então eu falei que estava ali com ele, que estava tudo bem, que eu amava muito ele, orei por ele. E iniciou-se um processo de UTI neonatal, né? Então eu era uma mãe recém-nascida com um bebê que eu não podia cuidar, que tinha que ficar dentro de uma UTI o tempo todo, né? Com dores dos pontos e tudo mais. E aí eu tive que, durante 15 dias, eu tive que ir ficar com ele na UTI neonatal. Então eu tive alta depois do 5º dia do parto, porque eu ainda estava sentindo muitas dores. Então eu tive alta e aí eu tinha que vir para casa e deixar ele no hospital. Então era muito difícil para mim essa parte, sabe? Então mesmo cheia de dores, inchaços, né, um corte ali, eu tinha que voltar para o hospital para ficar com ele, porque eu precisava amamentar ele. Então a minha rotina de hospital era UTI, banco de leite, porque eu tinha que tirar leite para deixar para ele quando eu não estivesse lá. Então ele mamava a cada 3 horas, então eu tinha que eu chegava no hospital uma média de mais ou menos umas 10 horas da manhã, então ele já tinha tido a mamada das 9, porque tinha horário, então ele mamava às 9, depois ele mamava meio-dia, então eu dava o mamar para ele do meio-dia e ia pro banco de leite tirar o leite para ele, porque eu não tinha muito leite, então eu tinha que ficar tirando sempre para acumular e deixar o tempo que eu não tivesse lá, deixar leite para ele, porque a madrugada ele ia precisar. Então eu, depois do banco de leite, eu ia almoçar, aí descansava um pouquinho, voltava para amamentar ele na UTI, depois voltava pro banco de leite, depois voltava para tomar o café da tarde, voltava para amamentar ele e depois voltava novamente pro banco de leite. E esse era o meu dia durante 10 dias, né? Porque se eu tive alta 15 dias, porque mesmo tendo alta, eu fazia esse processo durante 15 dias. E aí, graças a Deus, ele teve alta.
Com 15 dias na UTI ele teve alta e a gente conseguiu trazer ele para casa. Lembrando que durante o período que ele ficou na UTI, todos os exames que faziam estavam normais, não tinha problema nenhum. E aí a gente saiu de lá com todos os encaminhamentos que ele precisava para o tratamento dele, para o desenvolvimento dele. E assim foi o parto dele. E aí a gente conseguiu trazer ele para casa tranquilamente. E depois eu compartilho com vocês como foi o processo dele em casa. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Espero ter ajudado vocês de alguma forma com essas informações que eu trouxe. E te agradeço por assistir até aqui. Um abraço e até o próximo vídeo.